E esse momento que nós estamos vivendo, que todos estão dizendo, né, sobre a pandemia, um tempo que quem aqui um dia imaginou que fosse viver algo desse tipo? Né? Nós nunca imaginamos sair na rua, encontrar todo mundo de máscaras, né, um ambiente diferente, não pode ter aglomeração, e a gente gosta de abraçar, de beijar, de estar no meio do povo, né, e tem que se controlar, não pode, né? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Isso é um ensaio, diga ensaio. Ensaio para o fim dos tempos. Jesus em Lucas 21, ele nos alerta sobre esse fim. E mostra que tudo isso são sinais. Ainda não é chegado o tempo, mas o sinal da vinda dele. E nós começamos a ver a palavra como ela é atual, como se fosse o nosso jornal do dia, né? E nós precisamos observar esses sinais. E eu vou ler para vocês aqui Lucas 21, do versículo 9 ao 11, que diz assim: quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então Jesus lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Eu li até agora alguma coisa que não está existindo? Haverá grandes terremotos. Existe terremoto? Fomes e doenças, pestes, em vários lugares. Acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Deus já nos mostrou tudo o que vai acontecer. Então a culpa não é de uma autoridade, não é de um presidente, de um governador, é algo que dominou o mundo, algo que Jesus já havia falado que iria acontecer. Certo? E o nosso tema de hoje é isolamento. Desde o dia que a pastora Monique me convidou, foi instantâneo. Eu falei para o meu esposo, eu falei assim, eu adoro quando Deus faz isso comigo. Eu amo quando Ele já me dá o tema, o que é, e eu já começo com assim, meu Deus, eu falo para Ele, nossa, está fluindo isso, isso e aquilo. Ele, eu não estou entendendo nada. Eu falei, não, depois você entende. Aí eu começo a escrever. Aí depois eu vou colocando tudo em ordem, né? E aí essa palavra, né, de Lucas está se cumprindo nos nossos dias. E no Velho Testamento nós temos uma história de isolamento. Havia uma conspiração por parte de algumas autoridades, inveja contra um profeta chamado Daniel. Ele se destacou entre as autoridades e o rei queria colocar ele na frente do governo e de um império. Olha que loucura isso. Vamos para o texto? Daniel capítulo 6, a partir do versículo 4. Diz assim: diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Versículo 7. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto, ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem, nos próximos 30 dias, vamos lá, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Então a gente vê aqui, né? O diabo queria paralisar quem orava. Queria parar um homem de Deus durante 30 dias. E eu começo a ver, trazer para os nossos dias de hoje, né? O diabo só precisa de 30 dias para esfriar uma pessoa que ainda não está convicta, não está firmada na fé e nem com convicção do seu chamado. Nós já estamos há 2 meses dentro de casa. E quantos já não se desviaram nesse período? Porque não tem culto. E online começou a enjoar. Não quero assistir.
Nós também fazemos as nossas lives e quando a gente vai assistir, às vezes falta pessoas da nossa igreja. Falta discípulo. Por quê? Porque o diabo cumpriu o mesmo decreto de Daniel, né, que foi para um só, para um profeta, era só para Daniel. Eles queriam pegar Daniel. Só que hoje é para o mundo. E quantos já não minaram nesse processo dessa quarentena? Pode esperar, porque a gente já está vendo realmente quem é quem. Com quem nós vamos poder contar depois que tudo isso acabar. A Bíblia diz que Deus permite que a terra seja abalada, para a gente ver quem é inabalável e aquele que é abalável. A Bíblia sempre nos ensinou sobre relacionamento. Jesus vivia com os 12, sempre tinha relacionamento, sempre estava no meio de multidão. Você acha que esses decretos que estamos vivendo vêm de Deus? É para acabar com a união da igreja, é para acabar com o fluir do Espírito Santo. Isso é totalmente espiritual, é contra a tua vida. É contra as nossas vidas. E a Bíblia nos exorta sobre isolamento, que Deus não concorda com isso. Vamos para Provérbios 18:1. Olha o que a Bíblia nos ensina sobre isolamento. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez, então vira um insensato. Porque muitos hoje em dia, com desculpa da pandemia, que também foi uma desculpa, né, que não queria estar na igreja, hoje em dia busca seu próprio interesse, né? Eu comecei a ver no Instagram um monte de crente compartilhando. Não estou falando, que eu sou contra, a favor, nada. Presta atenção. Rolando um monte de... Não, é só para não causar polêmica, né? Eu gosto de polemizar, mas eu vou jogar uma pimentinha aí. Um monte de crente rolando culto. Ai, live da Marília Mendonça. Olha lá, eu tô na live do não sei fulano de tal, do DJ Alok. E rolando, eu tô dizendo que eu vi algumas pessoas assim. E rolando culto, e cadê os crentes? Vendo o povo arrastando o chifre no chão, cantando sofrência, bebendo nas lives, e o cristão compartilhando com isso. Então eu já vi, meu querido, que Deus está abalando a terra e você já caiu, porque você é abalável. E aí, mas sabe por que disso? A culpa é que o cristão, ele não busca, ele se diz o inteligente, né? O cristão não busca as fontes corretas e fica se alimentando. Isso eu vou falar mal, porque eu fui estudante de comunicação, de rádio e TV. Eu fiz um período de faculdade. 80% dos meus professores saíram da Globo. E eles saíram porque quando eles descobriam a verdade, os editores falavam para eles: vocês são pagos aqui para fazer o que a emissora manda, não o que você descobre ou o que você acha certo. Aí o povo senta no sofá e fica se alimentando. Rede Globo, Record, SBT, e não vai atrás do que realmente está acontecendo. Quantas milhares de pessoas já foram curadas? Se você for ver, nesse lance dessa pandemia, eu estava conversando com a minha tia ontem e com a pastora Rafa, nós não atingimos ainda, e não vamos, em nome de Jesus, o número de mortos da H1N1. Uma pandemia que durou 16 meses, mas nós não tínhamos internet. O Lula, na época, massageava, né? Já está falando de política, calma. Era o que aconteceu na época. Eu estou falando como comunicóloga, que estudou rádio e TV. E aí as TVs manipulavam o que estava acontecendo. E se morreu muito mais, e foi algo terrível. E também sabemos que uma gripe comum mata 2 milhões de pessoas por ano no mundo. Quantos já morreram de Covid? Vá nas fontes corretas. Pesquise, vai nas coisas certas. Eu não estou falando que não é grave sim. Nós precisamos tomar cuidado com o grupo de risco. Mas o que estão propagando aí não é a verdade. E é exatamente isso, nós nos alimentamos daquilo e começamos a ter doenças emocionais.
Pesquisa quantas pessoas já se suicidaram durante esse tempo de pandemia. Quantos abusos houveram dentro de casa. Quantas mulheres assassinadas, mais ainda. As desgraças que vieram com esse vírus. Quantas pessoas estão na fila esperando exames, cirurgias, mas não pode acontecer nada. Se não for sintoma de Covid, tente ir no hospital para você ver se você é atendido. Raramente algum hospital. Eu estou falando porque pessoas da minha família foram para o hospital. Como não era sintoma de Covid, não quiseram atender. Então o mundo está girando de acordo com decretos do diabo. E a igreja precisa se posicionar contra os decretos do diabo, amém? E eles fizeram o que com Daniel? A armação foi tão pesada, né? Que eles falaram, mas o senhor, ó rei, vai assinar um decreto aí, na lei dos medos e dos persas, porque é uma lei que não pode ser revogada. Não tem primeira, segunda, terceira, 1000 instância, não tem como voltar atrás. Olha a armação para Daniel. E o rei assinou esse decreto. Versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no secreto. 2020, edificai, ano do secreto. Cujas janelas, algum pastor fofoqueiro falou aqui na hora do louvor, davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Ele já sabia que estava sendo vigiado e já sabia do decreto. Né? Daniel, mas o que ele fez? Eu vou aceitar esse decreto? Parar de orar? Eu corro risco, mas eu vou para a briga. Eu não vou parar. Diabo nenhum vai me parar. E ele continuou convicto na fé dele, nas suas atitudes diante de Deus, mesmo sabendo que corria o risco de ser jogado na cova dos leões. E aí na hora, plim, né? Aquelas mensagens do céu assim, né, instantâneas assim, aquele barulhinho do WhatsApp. Eu olhei, o atos do Espírito Santo. Deixa eu ver o que ele está falando aqui. Olha que interessante. Judas escolheu trair Jesus por 30 moedas de prata. Mas Daniel preferiu correr o risco de morte a ir para a cova dos leões do que trair a Deus, ficar 30 dias sem orar. E aí a gente vê o povo com medo até de ligar o celular, o computador, para ver uma live da igreja. Versículo 13. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvido, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Olha que dó do rei. Fez de tudo para revogar o decreto. Foi atrás do STF, foi atrás dos melhores advogados, de toda a corte superior, né, de direito, nada. Não conseguiu. Então o rei deu ordens e mandou jogar Daniel na cova. 18. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. 19. Logo ao alvorecer, o rei levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando, versículo 20, da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? 21. Daniel respondeu, ó rei, viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei se alegrou e pediu que tirassem Daniel da cova. E sabe o que ele fez? Ordenou que todos aqueles que fizeram as leis fossem jogados na cova com as suas esposas e seus filhos. Sabe o que a Bíblia nos diz, continuando? Que conforme eles jogavam as pessoas na cova, elas não chegavam a cair na cova. Os leões despedaçaram os ossos delas no ar. Continua lendo o texto que você vai ver. Os leões acabaram com eles. O anjo falou, vocês vão passar fome, o Daniel vocês não vão pegar. Mas aumentou o apetite do bicho para quê? Para pegar aqueles que foram contra o servo de Deus. E aí a gente vê, né?
As pessoas tentam armar contra a vida das outras, armaram uma cova para Daniel. E eles mal sabiam que estavam cavando a sua própria cova, né? 26. Estou editando um decreto para que todos os domínios dos impérios dos homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo. Permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. 27. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões, aleluia. Assim, 28. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dário e de Ciro, o persa. Olha que interessante, Daniel foi reconhecido pela sua fé e ousadia espiritual. O rei fez um decreto de reconhecimento do rei de Daniel, do Deus de Daniel, que é o nosso Deus também. Aos poucos nós estamos saindo desse isolamento, amém? Amém ou não amém? Devemos nos cuidar, sim, é uma doença que existe, a gente sabe do grupo de risco, a gente sabe de tudo, é algo novo que a gente vai recebendo muitas informações, existe, tudo bem. Só que o que acontece? Nós vamos ter que encarar essa doença de frente, assim como nós encaramos H1N1 da outra vez. Assim como tantas outras doenças existem por aí, que a gente pode também pegar, tuberculose, várias outras doenças. Só que eu tenho uma notícia para você, ninguém morre de véspera. A morte só precisa de uma desculpa. Só de um tipo de doença, um acidente, né? Mas nós temos que olhar para frente e crer no poder do Senhor para nos guardar, porque o reino de Deus não está parado, amém? O reino de Deus não parou por causa de um vírus. E o mundo espiritual, vou te dar uma notícia, não está de quarentena. As pessoas, eu vou falar uma coisa para vocês, entenda uma coisa. Vocês que são inabaláveis, nunca esteve tão fácil de ganhar as pessoas para Jesus. As pessoas estão sensíveis, com medos, desesperadas. Então, não quando acabar, tá? Eu não estou sendo negligente, não é isso, mas nós não podemos temer. E nós vamos fazer o quê? Entrar nos lares, sim, orar por essas pessoas e nós vamos ganhar muitas vidas em nome de Jesus. Amém? Sabe por quê? 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de medo, mas de poder, de amor e equilíbrio. Eu vou ter equilíbrio sim, que eu vou fazer uma célula, eu vou ter equilíbrio, eu vou de máscara sim, eu vou usar o meu álcool em gel sim, eu estou falando, né? Porque eu posso falar uma coisa para vocês, de coração aberto. Nós tomamos as precauções, só que eu não estou subestimando a doença, mas eu confio tanto em Deus que eu falei, se eu pegar, eu sei que vai ser uma coisa de boa. Ah, porque você não é do grupo de risco. Não, porque eu confio em Deus e eu sei que ainda não chegou a minha hora. Então eu não vou temer. E eu nasci para quê? Para trair Jesus como Judas? Ou para fazer como Daniel? Eu prefiro ser como Daniel. Então você não deve ter medo de voltar para a igreja. Você não deve ter medo depois do isolamento. Algumas medidas provisoriamente nós vamos tomar, mas nós não vamos parar. Porque nós temos que mostrar ao mundo, né? Porque antes da pandemia, as igrejas lotadas, você tem que ter fé, e Deus vai curar, e Deus faz, e Deus acontece. Aí pandemia, vou fechar a igreja. Ah, eu vou fazer isso, não deixa ninguém se juntar. Não se ajunta, não vai orar junto com o irmão, não faz isso não. Que Deus você serve, me fala. O Deus do medo? Nós respeitamos sim um tempo de isolamento, porque tudo era novo, nós precisávamos ter informações. Tenha equilíbrio, como eu li, para entender o que eu estou falando, certo? Equilíbrio. Só que nós não podemos ficar parados. Existem muitas pessoas depressivas, com síndrome do pânico por causa dessa maldita doença.
no que aconteceu espiritualmente, que tudo isso é espiritual, está sendo regido espiritualmente para parar o avanço da igreja, o avanço do evangelho. Vamos para Hebreus 11:32. Eu vou ler uma sequência de versículos agora, que você vai ver se você se encaixa em algum deles. E serve e cai como uma luva sobre os nossos dias. Hebreus 11:32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta seus mortos. Pessoas foram ressuscitadas. Uns foram torturados e recusaram ser libertos, para poderem alcançar uma ressurreição superior. E você com medinho de sair de casa, para ir no mercado, mesmo com as medidas de segurança, com medinho. Escuta isso. É esse Deus aqui que nós devemos servir. Olha o exemplo dos heróis da fé para nós. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. Segura que eu vou falar uma bem... No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, que era Jesus e depois o Espírito Santo. Faziam tudo isso sem o Espírito Santo, sem Jesus ter vindo. E você com o Espírito Santo tem medinho. Eu imagino, já que estamos vivendo na época de Atos, cadê os apóstolos para se levantar e fazer acontecer milagres como acontecia naquele tempo? Imagine Davi com o Espírito Santo vivendo o nosso tempo. Imagina Daniel, que já era um homem que orava, o anjo descia na hora. Daniel, Deus ouviu tua oração quando você fez. E Deus mandou te falar, você é um homem muito amado. Imagina ele com o Espírito Santo, que ele tinha feito na cova. Deus havia planejado algo melhor para nós, para a nossa geração. Para que conosco, olha isso, fossem eles, os heróis da fé, por nós, aperfeiçoados. Nós somos a continuidade dele. Será que nós podemos falar que eu sou a continuidade de Daniel? Com esse medo de atender no portão? Com esse medo de assistir até uma live pelo celular? Pelo amor de Deus, que crente você é? Eu falo porque eu não tenho medo. Eu não parei minha vida por causa de um vírus, não. E eu só não fui para lugares que nós temos discípulos no Paraná, que nós temos em Peruíbe. Não é por medo, é porque por causa dessa maldita pandemia, o meu documento está travado no Detran. Porque senão eu não ia parar, não. E não parei de ir no mercado, toda semana vou no sacolão, eu faço o que eu tenho que fazer. Não tenho medo de atender no portão, se me chamarem para orar, está com sintoma do Covid, eu vou orar. Aí me desafiaram outro dia no Instagram, falaram assim, eu duvido se te chamassem para ir trabalhar na linha de frente do hospital municipal. Eu falei assim, eu adoro que me desafia. Só que não deixam eu fazer, porque se pudesse, eu iria sim, sem problema, servir as pessoas lá na espera do hospital. Eu não tenho problema com isso, é sério, é muito sério. Porque um dia eu conheci a palavra e eu tive uma mãe que me ensinou a ser assim. Eu tive uma mãe que me ensinou até da morte não ter medo. Que poucos minutos antes dela entrar em coma, ela falou para mim, sem uma lágrima no olho. Ela falou assim, fique em paz, se chegou minha hora... Fica tranquila, porque eu estou em paz. Eu só quero te fazer um pedido. Não me deixa sozinha, porque se Jesus vier me buscar, eu queria que você estivesse do meu lado.
Eu entrei em pânico e fui chorar no banheiro. E ela, quando eu voltei, ela falou, por que você está chorando? Falei, não, mãe, é que eu não estou bem, estou passando mal. Olha, ainda menti. Vou confessar para vocês, pastor mente, eu menti para minha mãe. Porque eu não queria preocupar ela. E eu até falei para o médico, não fala para ela, porque o médico já tinha me falado que ela ia morrer. E eu falei, não conta para ela, eu não quero ela desesperada. Mas como uma mulher de Deus que não tinha medo, ela já sabia. Porque ela falava, tem um anjo me guardando desde o dia que eu tive um derrame. Esse anjo vai me guardar até o dia de eu ir embora. Então, isso que eu falo para você. Então, eu fui criada através da palavra e de uma mãe, mulher de Deus, que me ensinou a não ter medo. E você também não deve ter medo. E como nós vamos, já acabando aqui, né? Aperfeiçoar o ministério, né? Porque nós, aqui ó, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Nós somos a continuidade desses grandes homens de Deus e heróis da fé. Você pode dizer que você é? Eles que viveram antes de nós, focavam sua fé somente naquilo que Deus prometia, e muitos morreram sem ver as promessas acontecer. Né? E hoje em dia nós temos essas promessas e nós não vivemos. Tememos um vírus, enquanto Daniel não temeu a cova. Os profetas não temeram nada. Agora imagina se isso é um ensaio. E se fosse a apresentação do anticristo? E se Jesus deixar a gente passar aquele período? Né? Porque aqui, falando de teologia, né, muitos acreditam que Jesus vai voltar, tirar a igreja, e aí o anticristo vai ser apresentado. E se nós vivermos a outra linha teológica, que o anticristo vai vir, e nós vamos passar 3 anos e meio sabendo que é ele? Sabe o que vai acontecer? Você viu o desespero no mercado, os crentes estocando gás, estocando comida? Não, foi geral, só que eu estou falando do povo que eu vivo no meio. Estocando comida, estocando gás, sendo egoísta. Se o anticristo vier e falar assim, ninguém compra gás, ninguém compra comida, enquanto não colocar o chip, você vai ser o primeiro a falar, põe na testa e na mão para garantir. Porque necessidade eu não vou passar. Porque se um vírus te parou, se o anticristo para na tua porta, você vai ser o primeiro a negar o nome de Jesus. Atos 5:41, os apóstolos saíram do sinédrio. Não, agora aqui é para acabar com a tua vida. É para acabar com a tua vida, medroso. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres presta atenção, eu vou ler pausadamente, tá? Para você entender. Eles saíram alegres porque ganharam na Mega Sena? Não. Eles saíram alegres porque curaram? Não. Porque ressuscitaram mortos? Não. Por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Eles apanharam, levaram chibatada nas costas. E saíram felizes por terem apanhado esse nome, é o nome de Jesus. Então eles se consideraram dignos. Olha aí, você passa a lutinha, é o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Muitas lutas é Deus que está te dando, não é o diabo não. Deus está melhor, permitindo para te amadurecer. Ai, mas com Jesus e não sei o quê. Ó, não vem com história. O Espírito Santo, a minha Bíblia diz, eu não sei a sua, mas a minha fala que quem levou Jesus para ser tentado no deserto 40 dias foi o Espírito Santo. Então, se ele não poupou, nem o próprio Filho vai poupar nós, é para o teu amadurecimento, para o teu crescimento. E aí você está passando luta, glorifica a Deus, agradece Ele, falou obrigado por ter sido digno, por estar passando luta por causa do teu nome. Aí eu falei para o meu marido, imagina eu chegando no céu, ou ele, ou nós, que vivemos aqui com liberdade, encontro quem? Né? Segundo alguns estudiosos, Isaías morreu cerrado ao meio. Imagina eu chegando, ô Isaías, tudo bem, cara? E daí? Aí ele fala para mim assim, que ousadia você vai ter para contar para nós aqui, porque você viveu na era do Espírito Santo, no tempo do Espírito Santo, você deve ter feito um arrebento lá embaixo. Aí eu fiquei em casa com medo do vírus, eu não tenho nenhuma marca, não tenho nada. Imagina a decepção de Isaías olhando para minha cara. Imagina a decepção de Paulo. Eu acho que a gente vai ter que andar de cabeça baixa no céu quando encontrar eles. Paulo, Pedro. Aí Pedro pergunta, e aí?
Como que você morreu? Ah, morri de morte morrida. Morri dormindo. Ah, tá. Bom, você sabe, né? Que eu fui crucificado, apanhei tantas vezes, levei tantas chibatadas. E eu falei, não, igual meu mestre, eu não quero morrer. Me crucifica de cabeça para baixo. O que a gente vai ter para falar para esses caras no céu? Um dia o nosso apóstolo falou assim para o meu marido, falou assim, pastor Eric, imagina no céu Davi chegando para você e perguntando assim, como que é tocar com o Espírito Santo dentro de você? Porque quando eu tocava, ele vinha sobre mim, cumpria o propósito dele e ia embora, eu não tinha ele. Como que é? O que nós vamos responder para eles? Para acabar, 1 João 4,18. Olha lá. Por que eu não tenho medo? No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. As pessoas estão com medo de sair de casa para ir para a igreja. Estão tão isoladas que nem participam, como eu disse, das lives do culto. Hebreus 10:39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Que haja essa ousadia no seu coração. E vou falar para vocês, Deus vai preservar as igrejas assim que estiverem conectadas com Ele. Ele não vai permitir que você pegue nada vindo para a igreja, no caminho da igreja e nem dentro da igreja. Porque se a igreja está firmada realmente em Jesus, ela tem a cobertura do sangue de Jesus. E vai se cumprir a palavra, que nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens ao nosso respeito.